Olá para você que nos acompanha toda semana, tudo bem? Muito obrigada pela sua audiência e hoje nós estamos voltando com mais um programa Perfil Comerciário do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba, entidade filiada à Fê Comerciários. Fiquem ligados e acompanhem tudo agora. E o nosso programa hoje recebe o advogado, membro do corpo jurídico do nosso sindicato, Dr. Carlos Leite, que vai falar um pouquinho para a gente sobre várias demandas que o sindicato tem encaminhado à Justiça, ao Ministério Público e que tem surtido resultados positivos à categoria comerciária. Tudo bem, Dr. Carlos? Olá, Sandra, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui no Perfil Comerciário e estamos sempre à disposição para qualquer dúvida aí que surja aí na vida dos comerciários. Doutor Carlos, nós temos registro aqui de algumas demandas que têm saído aí na Justiça, que o sindicato, através do departamento jurídico, acionou a Justiça em defesa dos trabalhadores comerciários. Algumas ações civis saíram resultado, algumas empresas foram autuadas e eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a questão do Extra. O Extra Hipermercado, ele foi autuado pelo trabalho no dia 1º de maio de 2015, já vai fazer um ano, né? Como que é esse trâmite na Justiça? A partir do momento que o sindicato constata que a empresa trabalhou no feriado 1º de maio, que é terminantemente proibido, tem uma cláusula da convenção coletiva que garante isso, né? Depois você pode até falar aí o número da cláusula. Você garante que o trabalhador tem que descansar nessa data, né? Mas o hipermercado abre, faz com que o funcionário trabalhe. O sindicato vai lá, constata que a empresa está aberta. E aí, quais os procedimentos até chegar a esse momento em que a empresa é autuada pela Justiça? É isso mesmo, Sandra. A convenção coletiva da categoria, ela veda expressamente o trabalho em 3 feriados. 1º de maio, 25 de dezembro e 1º de janeiro. Essas 3 datas, elas são expressas. Não é permitido labor nesses dias. Ocorre que as empresas, elas são costumeiras em descumprir, principalmente no 1º de maio. Qual que é o procedimento? O sindicato, como tem feito nos anos anteriores e vem procedendo dessa forma, tem uma equipe de fiscalização. Essa equipe sai às ruas no 1º de maio, no dia 1º de maio, no feriado, e efetua compras nos estabelecimentos, que é a prova de que a empresa abriu, de que os funcionários trabalharam naquele dia. Em seguida, nós encaminhamos uma denúncia ao Ministério do Trabalho e Emprego para que eles possam autuar a empresa administrativamente. Então, essa empresa vai ser autuada administrativamente e, em seguida, nós ingressamos com uma ação judicial, que é uma ação civil pública. Nós pleiteamos na ação civil pública 2 coisas. Primeiro, a repressão pelo descumprimento da convenção coletiva e uma tutela para que a empresa não reincida no descumprimento da convenção. No caso do Extra, por exemplo, ela foi autuada pelo Ministério do Trabalho, nós ingressamos com uma ação e já em 2014 nós ingressamos com uma ação e em 2015 o Extra reiterou e descumpriu inclusive a liminar que o impedia de abrir. Nesse caso, como que fica? Nesse caso, o que nós fizemos? Nós, como eu já disse, o setor de fiscalização do sindicato foi até o Extra, principalmente porque havia já uma liminar que não autorizava a abertura. Foi feita uma compra e aí foi informado o juiz de que a empresa teria descumprida a liminar que já teria sido deferida anteriormente. Agora o juiz vai analisar que não basta o descumprimento da convenção, que é lei, ela também descumpriu uma decisão judicial. E agora está conclusos para julgamento.
Muito provavelmente, em breve, nós já tenhamos aí um resultado dessa demanda. O que pode ser, no caso de uma condenação, o que normalmente a justiça condena a empresa? É assim, o que nós pedimos nas ações civis públicas é uma indenização de ordem coletiva, uma indenização moral de ordem coletiva, porque ceifa o funcionário do convívio familiar numa data histórica. 1º de maio é uma data histórica, não é um feriado comum, é uma data histórica em que diversas conquistas voltadas à área trabalhista ocorreram nessa data especificamente. E além disso, o cumprimento da convenção, tem a multa da convenção, além dos direitos que a convenção prevê a respeito do trabalho em feriado. Entendi. O supermercado Sonda também é uma empresa que o ano passado houve um registro do sindicato de que ela abriu descumprindo aí a cláusula da convenção coletiva e também foi autuada, né, doutor Carlos? Sim, o Sonda, salvo engano, foram 78 empresas, estabelecimentos fiscalizados que descumpriram a convenção. O Sonda está no rol dessas empresas e foi denunciado pelo Ministério do Trabalho, porém o Sonda também tinha alguns outros descumprimentos relacionados a descanso semanal, o descanso que o funcionário precisa ter durante a jornada, entre jornadas. Então tinha, além do trabalho irregular no 1º de maio, também havia alguma outra irregularidade na qual a empresa também foi autuada. É comum o sindicato, no caso, pede para o Ministério do Trabalho os seus fiscais fiscalizarem, no caso de uma demanda, como a questão de abrir num feriado que é proibido, e o fiscal vai até lá e acaba encontrando várias outras irregularidades? É comum isso? Sim, Sandra, é muito comum, porque assim, na verdade, quando o sindicato ele tem um meio de comunicação pelo site, em que o funcionário ele pode entrar no site e tem um canal de denúncias anônimas. Não precisa se identificar, basta colocar o CNPJ e quais as infrações e irregularidades que vem ocorrendo na empresa. Nós analisamos essas infrações e englobamos todas numa denúncia que nós, sindicato, encaminhamos ao Ministério do Trabalho. Então o sindicato encaminha denúncias, diversas denúncias de irregularidades, e o Ministério do Trabalho, ao ir à empresa, ele vai averiguar todas as irregularidades denunciadas. Esse canal, doutor Carlos, ele consta, né? A gente está mostrando aqui na tela, ele consta no site do sindicato. A demanda é grande? Vem muitas denúncias através desse canal que o sindicato mantém através do seu site em funcionamento? Sim, Sandra. Os funcionários eles estão ainda se acostumando, porque ainda há uma... Mas ele não tem necessidade de se identificar, tem medo. Isso, tem um receio de que talvez seja identificável, saber de que vem da empresa, ou então às vezes a empresa tem 2, 3 funcionários e aí fica fácil de identificar qual o funcionário que fez a demissão. Mas assim, o pessoal está se acostumando e é um meio de comunicação entre o funcionário e o sindicato muito importante. Os funcionários precisam se utilizar desse meio para que o sindicato tenha ciência das irregularidades e possa ir atrás com denúncia, com ações, enfim, tomar medidas que possam sanar essas irregularidades. Que é importante esclarecer, não é, doutor Carlos, que o sindicato, o comércio, ele é bastante fragmentado, né? Existem muitas avenidas, shoppings, corredores e o sindicato dos comerciários não atende apenas Sorocaba, atende mais 13 cidades da região também. Então, vamos dizer assim, que acaba faltando perna para estar vendo todas as demandas da categoria. E se a categoria está cooperando com o sindicato, enviando essas informações, acaba facilitando o trabalho da entidade e o trabalho do departamento jurídico também. Né? É verdade. O comércio ele tem uma característica que é a rotatividade. Rotatividade no comércio é enorme. Então não há possibilidade, empresas, porque nós temos desde empresas pequenas até empresas grandes. Então assim, não há como você mapear as empresas e sair numa rota de fiscalização, porque aquela empresa que hoje funciona numa determinada localidade, amanhã ou depois ela já está em outro, está num shopping, está em outro shopping, são filiais. Então assim, fica difícil do sindicato fazer esse mapeamento e essas fiscalizações rotineiras. Então nós contamos com a colaboração dos empregados, que os empregados façam as denúncias, que chegando a nós o conhecimento, o sindicato certamente vai tomar as providências para solucionar os problemas. Você falou no começo da nossa entrevista, Carlos, que referente ao supermercado Sonda, que o sindicato entra com ação civil pública, pede reparação, ação por dano moral coletivo, etc. Eu tenho aqui também em mãos uma ação que o sindicato entrou contra o Sato, né?
O Sato, uma empresa, a Nixt Limitada, né? Denúncia de horas extras, extrapoladas, enfim, ultrapassando as 2 horas que, por lei, podem ser feitas diariamente o comerciário. E nessa ação civil pública, o sindicato também pede indenização, né, coletiva. Esse valor de indenização, então, ele a partir do momento que a empresa é condenada, esse valor é rateado entre os funcionários, é isso? É assim, que funciona? Isso, é assim que normalmente funciona da seguinte forma. Nós entramos com a ação, no caso do Sato, nós entramos com a ação porque o Sato ele teve uma série de autos de infrações. E dentre elas, o funcionário laborava além das 2 horas extras permitidas pela lei. A lei determina uma jornada. Vou fazer 2 horas por dia, é isso? Isso, a lei determina uma jornada diária. A mesma lei, ela ainda dá um plus, fala, ó, você ainda pode elastecer essa hora por mais 2. Essa empresa, ela estava exigindo além dessas 2. Então aí não tem permissão legal para isso. Então ela foi autuada pelo Ministério do Trabalho e nós já ingressamos com ação civil pública também com relação a isso. Como que funciona a indenização? A indenização é por dano moral. Normalmente, a indenização ela é revertida ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Porém, nós sempre pleiteamos que as indenizações sejam revertidas aos empregados, nas quais foram prejudicados porque trabalharam além da jornada permitida. Mas é que é difícil de você mensurar, porque você pega normalmente os últimos 5 anos. Então é difícil de você mensurar a quantidade de funcionários, quais funcionários trabalharam nessa época, quanto cada funcionário trabalhou. Então é um cálculo um pouco difícil de você apurar. Então os juízes normalmente eles encaminham a indenização ao FAT ou a uma instituição, uma associação sem fins lucrativos da cidade, do local da empresa, ou ainda nós pleiteamos a indenização seja revertida ao sindicato para que possa estimular, ter estrutura suficiente para crescer nesse âmbito de fiscalizações, autuações e buscar solucionar o máximo possível dos problemas em que a gente ainda encontra no mercado de trabalho. Dr. Carlos, temos aqui uma informação de banco de horas. É comum no comércio banco de horas? É autorizado pela convenção coletiva? Como que funciona isso? O banco de horas, Sandra, ela é sim autorizada pela convenção coletiva. Porém, para a implantação do banco de horas, há necessidade de manifestação por escrito do empregado. Então, nós não admitimos, a convenção não admite o acordo de compensação ou banco de horas verbal, que é muito comum no mercado. Então, o funcionário, ao ser admitido, ele já tem que ficar bastante atento. Se lá no meio dos documentos que ele está assinando, se ele já não está assinando um termo de compensação, um banco de horas ou qualquer coisa nesse sentido. Se não houver a prática de exercício de banco de horas sem manifestação por escrito do empregado, gera direito ao pagamento dessas horas. O funcionário tem direito de receber pelas horas que trabalhou a mais. E as horas que não trabalhou, nós entendemos que é uma dispensa, é uma liberalidade do patrão. O patrão, se ele não cumpriu a jornada porque não tinha serviço e isso entraria no banco de horas verbal, que não existe, essa dispensa é uma liberalidade patronal. O funcionário não haverá necessidade de compensar essas horas. Mas, doutor Carlos, como que o funcionário controla o banco de horas? Porque isso, em tese, a gente entende que fica a cargo do RH da empresa. Como que o funcionário ele pode ter acesso a isso e como que o funcionário pode controlar as suas horas? Sandra, o banco de horas ele é controlado normalmente quando o funcionário assina o olerite, o recibo de pagamento de salário. Normalmente ele assina também o banco de horas e ali é um controle. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto, porque a empresa, além de solicitar que o funcionário assine, ela deve fornecer uma cópia desse banco de horas para o empregado, para que ele possa ter ciência das horas em que ele trabalhou e, enfim, conferência. Porque muitas vezes a empresa tem lá vários funcionários, então pede para assinar, o funcionário não consegue analisar se aquelas horas realmente foram prestadas ou não. Então é importante ficar claro que a empresa deve fornecer uma cópia. Todo documento que o funcionário assina, ele deve ter cópia, é direito dele ter cópia, até para saber o que é que ele está assinando. Uhum. Aliás, nós tivemos um problema recentemente que está sendo negociado ainda, não é, doutor Carlos? Com a empresa Casas Bahia, né? Que os funcionários reclamam que eles não estavam tendo acesso a esse relatório de banco de horas, é isso mesmo?
Relacionado à Casas Bahias, é isso mesmo. A Casas Bahia passou por uma mudança muito recente na parte de departamento pessoal, RH deles lá, e os funcionários ficaram sem ter acesso a banco de horas, a Olerite, que é o recibo de pagamento, mas agora já estão solucionando esse problema, porque o sindicato também foi, as ruas foi a porta da empresa. Aliás, nós acompanhamos essa ação do sindicato, né? Os funcionários reclamaram para a entidade esteve lá, conversou com a gerência, se encontrou com a administração e tem reuniões agendadas aí nos próximos dias, uma mesa redonda para tratar de alguns temas também, né? Isso, nós fizemos já reuniões anteriores aqui mesmo na sede do sindicato, veio o representante das relações sindicais da Via Varejo e sim, já ficou pré-agendadas reuniões para solucionar outras situações e inclusive agora tem uma mesa redonda que já está agendada para as próximas semanas relacionadas mais aos montadores que foram demitidos. Os montadores estão sendo demitidos, eles alegam o quê para essa demissão? Porque me parece que chegou informações ao nosso departamento que houve uma demissão em massa, né? Muitos montadores foram demitidos. O que a empresa está falando a respeito disso? Você poderia adiantar para a gente? Sim, a Via Varejo, o que ela fez? Ela está com um propósito de terceirização das montagens, porque sob o fundamento de que a concorrência dela não tem essa função. Então eles estão também abrindo mão dessa função, só que eles estão terceirizando. Aí que nasce um problema. Da ótica, do ponto de vista sindical, nasce um problema. Porque, de fato, alguns comércios concorrentes da Via Varejo não tem a parte de montagem. Só que também não há vínculo entre qualquer montador, fica a cargo do consumidor. Consumidor que vai contratar o seu montador, a empresa até indica um montador, mas ela não tem vínculo, ela não recebe por isso. Agora a Casas Bahia não, o consumidor vai comprar e quem vai fazer a montagem não é um funcionário mais da Casas Bahia, mas é um funcionário terceirizado pelas Casas Bahias. E aí nasce o problema da terceirização ilegal, que é o que nós estamos aí conversando para tentar uma solução. A Casas Bahia já demitiu 18 funcionários, montadores, e segundo o que nós tivemos informações, pretende demitir todos os montadores. Essa mesa redonda que nós temos nos próximos dias será relacionada a esse assunto. Uhum. Doutor, sobre essas questões dessas ações civis, tem saído resultado aí de outras empresas? Você falou que houve mais de 60 ações civis públicas referente ao ano passado, 1º de maio do ano passado. Como é que tá essas ações agora? Estão saindo? É assim, Sandra, na verdade foram 78, salvo engano, 78 empresas autuadas pela infração e nós distribuímos ações civis públicas. Nós já distribuímos, salvo engano, 26 ações, não, 33 ações civis públicas, das quais 26 já saíram liminares impedindo, determinando que... Ou seja, a partir deste ano... elas não podem abrir. Quer dizer, este ano elas não podem abrir. No 1º de maio agora, próximo, a empresa que já existe uma ação civil pública em seu desfavor e já existe liminar impedindo, se ela abrir, ela vai incidir na multa, porque o juiz ele deu uma liminar dizendo não é permitido o trabalho sob pena de multa. Então nós temos algumas secretarias da Justiça do Trabalho que arbitrou a multa em R$2.000 por empregado, outras que arbitrou por R$1.000, outras que arbitrou por R$500 e ainda há decisões por sair. Ainda essa semana estão saindo decisões tanto de Sorocaba quanto da região. Aliás, dependendo do tamanho da empresa, multas que variam de R$500 a R$2.000 ou até um pouco mais que isso, acaba ficando pesado, né, doutor Carlos? Eles têm que pensar muito bem antes de cometer uma infração como essa, né? É que assim, a ideia é que não abra, o funcionário não labore nesse dia. Então, para assim, descanso mesmo, né? É um dia descanso, de exatamente. reflexão, um dia de descanso para o trabalhador, né? Então, se a justiça vier e aplicar uma multa de R$10, vai compensar abrir. Porque o lucro que a empresa tem nesse dia é muito maior. Então, nós sempre buscamos essas multas diárias em valores que sejam inibitórios, efetivamente inibitórios, para que as empresas não abram, não exijam que o funcionário trabalhe ou não permitam. A questão não é nem exigir, é não permitir. Não pode abrir, não pode trabalhar nesse dia.
Para encerrar, doutor Carlos, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, sempre bastante esclarecedora, informando aí a categoria comerciária e os nossos telespectadores sobre as ações e os movimentos que o sindicato tem feito dentro do departamento jurídico em defesa da categoria comerciária. Muito obrigado, doutor Carlos, pela sua participação. Eu que agradeço, Sandra, e coloco-me à disposição para dúvidas, convido os comerciários, de uma forma geral, a irem ao sindicato. Qualquer dúvida pode ligar para a gente, pode mandar e-mail, pode entrar no site, fazer a denúncia. O sindicato está sempre de portas abertas para tentar dar um conforto, uma situação, solucionar problemas e irregularidades corriqueiras que acontecem nas vidas dos comerciários. Sempre à disposição eu me coloco, assim como todo o jurídico do comerciário. Muito obrigado. Todo trabalhador comerciário sindicalizado tem diversos benefícios à disposição. Benefícios que podem refletir positivamente no bolso da categoria. São eles: convênio com uma rede de profissionais credenciados ao sindicato, médicos, laboratórios, dentistas, farmácias e prestadores de serviço em geral, que proporcionam descontos de até 50% e facilidades de pagamentos criadas especialmente para a categoria. Além disso, o associado tem à disposição um clube completo a poucos metros do centro. As vantagens, entretanto, não param por aí, pois o comerciário associado ainda poderá usufruir, junto aos familiares, de ótimos momentos no centro de lazer em Praia Grande, localizado na Avenida dos Sindicatos, bem em frente ao mar. E acompanhe agora com a gente o quadro Mota Comenta com o presidente da FEComerciários, Luiz Carlos Mota. Dia 28 de abril é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho. Os 68 sindicatos filiados à nossa federação combatem acidentes de trabalho de modo permanente. Neste embate, contam com o bem estruturado Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador da FEComerciários. É no setor do comércio onde mais se registra acidente com afastamento dos trabalhadores. Uma informação alarmante e preocupante que tem recebido atenção especial dos sindicatos filiados à nossa federação. E é em função do 28 de abril, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho, que o mês é colorido com a cor verde. E agora chegou a hora da nossa agenda comerciária. Veja aí. Festa do Dia do Trabalhador, dia 30 de abril, das 17 às 21 horas, no Clube dos Comerciários, Rua Trinidad, 302, Jardim América, somente para comerciários associados. 47º Campeonato de Futsal dos Comerciários, início dia 4 de maio, às 19 horas, local Clube dos Comerciários, Rua Trinidad, 302, Jardim América, Sorocaba. Excursão para a colônia de férias dos comerciários na Praia Grande, saída dia 13 de agosto, retorno dia 15 de agosto. Informações 2102-7900, somente para comerciários associados. Você gosta de cinema? Então chegou o momento de acompanhar nossas dicas de cinema, direto das nossas videolocadoras, instaladas nas sedes, subsedes regionais e Clube dos Comerciários em Sorocaba. Dicas quentíssimas de novos filmes que compõem todas as locadoras da entidade. Veja aí. I made a list, and then I checked on the internet to see if they were different in Mexico. This is a lot. Trying to sedate the small city? I think you have big problems. Perceptivo.
Nossa dica de cinema dessa semana vai para o filme Cake, Uma Razão para Viver, que mostra a história de Claire Simmons, interpretada por Jennifer Aniston, que é uma mulher traumatizada e depressiva, que busca ajuda em um grupo para pessoas com dores crônicas. Lá, ela descobre o suicídio de um dos membros do grupo, Nina. Claire fica obcecada pela história dessa mulher e começa a investigar a sua vida. Aos poucos, começa a desenvolver uma relação inesperada com o ex-marido de Nina, Roy. Way to go, Nina. Spread your legs a little bit wider. Should we go on a date first? Haha. Listen, you think I could come by and pick up the rest of my stuff? I think it's prudent if we don't see each other. Nice night, huh? I came here for Nina's address. I can't give you that information. I actually brought you a really nice bottle of vodka. What kind? For Nina's husband. I'm not a stalker. I mean, not in the traditional sense. You know, you just could have said you wanted to come over. Yeah, but what's the fun in that? Oh, hey. What are you doing? He doesn't even like you. I know about your accident. I can't save you. I could barely save myself and my kid. I'm not asking you to. Miss Bennett, is someone outside? Get off my property. If I could switch places, I would. I wanted to tell you that. That keeps you moving, and please just retire. Make a wish. Can't think of anything. Doesn't matter. Just blow them out. I can't fight the sleep is drowning into the motion, into the night. Is it the glow that keeps you moving? I am in a lot of pain. Do you want to get better? Really? Say it, Claire. I do. And please just retire. Estamos encerrando por aqui mais um programa Perfil Comerciário. Obrigada pela sua audiência. Caso queira entrar em contato com a gente, envie e-mail para perfil@simcomerciariosorocaba.com.br. Acompanhe todas as atividades do sindicato pelas redes sociais da entidade aqui durante a semana e também pelo site. Até a próxima!